Especialistas apontam que nos últimos anos a paternidade socioafetiva vem se consolidando na doutrina. O reconhecimento é agasalhado por princípios da Constituição Federal e do novo Código Civil. É o ordenamento jurídico se adaptando aos novos modelos de famílias, diferente daquela concepção tradicional de pai, mãe e filhos. Na realidade, o que é o direito? É uma sedimentação dos costumes. O direito positivo, ele se altera no tempo e no espaço. No tempo, por quê? À medida em que nós estamos evoluindo, nós mudamos os nossos costumes. Então, não cabe aos costumes, ao cidadão, por dignidade, se amoldar aquilo. Ao contrário, a norma deve vir para acoplar o comportamento daquele novo status quo. O advogado de direito de família traça um panorama sobre a evolução das leis a respeito da paternidade biológica e socioafetiva e aponta que a mudança é positiva e garante respeito, dignidade e o direito à felicidade. O Código Civil de 1916 era um código, digamos assim, muito ao modo do que Gilberto Freire falou em Casa Grande e Senzala. Pater família. Então, tem o pai, o casamento, pai, mãe e filhos. Era a tradicional família patriarcal. Não se falava sequer, nunca se falou no divórcio, mas nunca se falou no código da questão de amor, de dignidade. Veio o 2002, o código de 2002 também abraçou alguma coisa, mas com muita suavidade. Aí é quando o ministro fala que houve, digamos assim, um chamamento para a Constituição Cidadã, que disse, não, peraí, vamos abrir isto. Foi quando a Constituição estabeleceu no 226, terceiro e quarto, uma série de quesitos com relação à família e aos filhos. A lei maior fez com que se acordasse para uma cultura mais ampla, mais humana, mais moderna, e não ficasse dentro daquilo que Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, estabeleceu. A família patriarcal. Não existe mais família patriarcal. Existe a família moderna. Para Gemima, que apesar de ter sido registrada pelo pai biológico, amor, orgulho e gratidão são palavras que definem a história dela com o padrasto, o pai socioafetivo. Ele assumiu 4 filhos que não eram dele, ele criou como se fossem dele, ele deu tudo que ele podia dar de acordo com as condições dele. Meu pai biológico, ele é uma pessoa muito confusa nele, assim. Então, ele fala de vez em quando com a gente, ele some, entendeu? Essa parte de se preocupar se está bem, se está indo à escola, se está comendo, se está precisando de remédio, alguma coisa, nunca passou pela cabeça dele, assim, né? Então, é aquela coisa, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu sei que ele tem os problemas dele, né? Eu tive a parte de paternidade muito bem suprida pelo meu padrasto, mas eu tenho pena porque eu acho que ele perdeu a oportunidade de conviver com a gente, de ver a gente crescer, de ver a gente superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, de ver a gente se formar, casar, ter filho. Eu acho que quem perdeu foi ele. E meu pai, meu padrasto, que assumiu, ele ganhou. Amor não se impõe, mas cuidado sim. Cuidar daquele por quem nós somos responsáveis impõe-se. O princípio da afetividade, ele, embora não esteja expresso na Constituição da República, mas apresenta-se como um princípio implícito. O direito à busca da felicidade e o princípio da paternidade responsável foram alguns dos pontos levantados pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux. Ele foi seguido pela maioria no tribunal. O direito à busca da felicidade funciona como um escudo do ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei.
Na prática quer dizer exatamente o seguinte: a socioafetiva não retira a obrigação do pai biológico, ou seja, o pai socioafetivo, ele continua com todas as responsabilidades como se biológico fosse. Porque, veja, a corte agora, ela assumiu com grande sabedoria a teoria eudemista. A teoria eudemista nada mais é do que uma frase, digamos assim, advinda do grego eudemismo, felicidade. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. É esse o texto da tese que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal após a conclusão do julgamento. A decisão afetará pelo menos 35 ações que tratam do mesmo assunto e aguardavam a manifestação da Suprema Corte para serem concluídos. A decisão do Supremo tem repercussão geral. Quer dizer, o juiz, o magistrado de primeiro grau, aqui de Brasília, da capital, tem a obrigação de respeitar isto, inclusive aquele lá do interior da minha terra de Pernambuco. O Supremo não afastou a obrigação do pai biológico da obrigação do pai socioafetivo. Permaneceu íntegra. Ele, então, a criança ou o adolescente, o filho, comungará de todos os direitos inerentes a esta nova paternidade. Então, ele vai ter direito à pensão, a alimentos, que é um direito indisponível, a usar o nome da família, que poderá ser inclusive agregada do pai biológico ao pai socioafetivo. Enfim, ele vai ter todos os direitos do filho biológico. Para esta psicóloga, além das obrigações jurídicas, os dois pais, socioafetivo e biológico, devem se unir na criação do filho. O resultado dessa união será ainda mais positivo para a criança. Ela alerta sobre possíveis divergências. Se o pai biológico começar a criar uma disputa com o pai afetivo e o pai afetivo com o pai biológico, isso só vai dividir a criança, ela vai ficar meio perdida ali. Se os dois conseguirem dialogar, quanto mais pessoas adotarem, né, dar afeto, demonstrar valor e cuidar da criança, melhor para ela. Até mesmo independente dos benefícios previdenciários e tal. Quanto mais amor, melhor, sem sombra de dúvida.